Fala galera, tudo tranquilo? Vamos para mais uma questãozinha da UERJ 2015, segundo exame de qualificação, questão 44. E o papo é sobre pirâmides ecológicas, um classicão dos vestibulares. E cara, a UERJ gosta muito de cobrar uma exceção. E a gente vai comentar bem dela para vocês, meu irmão, não caírem em hipótese alguma nessa pegadinha, beleza? Inclusive já caiu no Enem e em muitos outros vestibulares aí no nosso país. Beleza? Então lembre que aqui no Quibio tem um canal de membros. Você pode ser membro do Quibio e ter acesso a vídeos exclusivos em que eu organizo tudo por assunto, cara. Mastigo tudo para o UERJ para vocês. Trabalhando no trivial, naquele, meu irmão, naquele beabazinho clássico da UERJ. Beleza? E se inscreva no canal, galera. Importante que vocês se inscrevam, dê uma força, cara. Né? Principalmente nesse início de trabalho. É muito importante que vocês ajudem o prof. Beleza? Então, segue a vinheta. Pronto, galera. Vamos lá. O cara diz o seguinte na questão. Ó. Considere dois ecossistemas, um terrestre e outro marinho. Em cada um deles é possível identificar o nível trófico em que se encontra a maior quantidade de biomassa por unidade de área em um determinado período. Para o ecossistema terrestre e para o marinho, esses níveis tróficos correspondem respectivamente. Então, galera, né, ele está se referindo, ó, né, no ecossistema terrestre e marinho, beleza? Tá? E se referindo aí, ó, né, ele foi variando, ó, produtores, tudo mais, né? Aquele cara que encontra, ó, maior quantidade de biomassa, beleza? Só que a gente tem um detalhe, gente. A vida é sempre cheia delas, né? Vamos pegar aqui um exemplo classicão, porque a ideia da pirâmide de biomassa é seguir o padrão da pirâmide de energia. Essa vocês já gravaram, isso é clássico demais. Vocês já ouviram falar que a pirâmide de energia, ela é sempre unidirecional, maior na base dos produtores e vai diminuindo, né, conforme os consumidores vão surgindo, primário, secundário, já que para cada nível trófico rola uma perda grande de energia, né, devido ao metabolismo e tudo mais. Então esse papo da energia é muito, ok? Muito clássico. Isso aqui vocês não erram mais. A pirâmide de energia, ela segue esse padrão. Só que na biomassa, quando você pensa na biomassa, você tem alguns critérios que você tem que ter cuidado. Primeiro, que esse cara aqui está relacionando a quantidade de de matéria orgânica, já que é biomassa, ok? Mas num determinado período. Esse período pode ser curto, esse período pode ser médio, esse período pode ser longo para chuchu. Isso quem, né, vai determinar o critério é o pesquisador ou quem está criando a pirâmide, beleza? Se você pensar em um ano, tá? Você pode pensar aqui, ó, tem um exemplo mais clássico, tá? Em que você tem 8 toneladas, você já deve ter visto, de alfafa, né? Que alimenta nesse mesmo período 1 tonelada de boi, ok? Que alimenta, pô, um garotinho, né? Um homem com 47 quilogramas de biomassa, beleza? Tranquilo? Tá? Então eu adaptei aqui a essa pirâmidezinha. Então, repare que a tendência é que haja a diminuição da biomassa ao longo dos níveis tróficos, assim como na pirâmide de energia. Até aí tudo lindo, muito fácil da gente visualizar, ok? Só que no mundo dos oceanos, principalmente, quando a gente se refere, né, ao nosso queridíssimo fitoplâncton, que são as microalgas que vivem, né, na superfície dos oceanos e não vencem a corrente marinha, certo? Lembra que essa é a definição mais precisa de plâncton. É porque o plâncton, né, tem ali uma mistureba danada, tanto de fito quanto de zooplâncton. Show? Então, fitoplâncton, as microalgas, zooplâncton, os microanimais. Então, essa galera aqui, cara, tem uma dinâmica muito grande, ao fazer de azulzinho como se fossem o zooplâncton, tá? Como assim, então? Ó, durante o dia, normalmente quem tem uma proliferação excessiva é o fitoplâncton. Porque se eu estou falando de microalgas, algas unicelulares, aqui, filhão, de dia, a Fé Maria vai bater
Ó, um solzão aqui amarradão, e o fitoplâncton vai proliferar, vai pipocar fitoplâncton. Certa a ideia? Tranquilo, né? E ainda, muitas vezes, tem a colaboração aqui, o zooplâncton, já que são micro-animais, eles conseguem dar uma afundadinha aqui, ó, indo para regiões um pouquinho mais escuras, fugindo dos predadores. Malandro zooplâncton, né? Só que aí, beleza, vai chegando o fim do dia, à noite, esse zooplâncton vem aqui para cima, ok? E cheio de fome, beleza? Cheio de fome, quem vai encontrar aqui? Né? O nosso queridíssimo fitoplâncton, pô, e em grande quantidade. Então você tem uma proliferação muito grande, né, do zooplâncton aqui, e aí naturalmente migram muitos outros animais para cá. Então rola um fuzuê danado aqui, colaborando principalmente com a diminuição da quantidade de fitoplâncton. Beleza? Então, o que acontece? A pirâmide de biomassa para o ambiente marinho, ele pode sim aparecer de maneira invertida, ó, com o fitoplâncton em menor quantidade do que o zooplâncton. Só que, gente, isso vai tender a acontecer num determinado período de tempo. Mas isso não importa, não importa, realmente não importa. Tá? É importante sim que a gente tenha essa ideia que em determinados períodos do dia eu posso ter mais fito, menos zoo, e em outros períodos do dia mais zoo e menos fito, ok? Mas a tendência é que numa média ao longo de um período maior, você tenha mais fitoplâncton que zooplâncton, beleza? Mas caso você esteja analisando num período de tempo curtinho, você pode encontrar sim esse cara, certo? Em menor quantidade. Beleza? Então você tem que ficar ligado realmente com as alternativas. No caso da letra A, ó, eu tenho aqui para o ambiente terrestre, produtores, ok? Né? Bacana, bacana, poderia ser produtores e produtores. Eu já teria que tirar a B e a D, ok? Só que aí ele falou em relação ao ambiente marinho e a gente tem que pensar no ambiente marinho depois em relação a quem? A produtores ou consumidores primários. Então a gente poderia sim pensar, né, em consumidores primários. Eu não curto a ideia deles terem deixado aqui, ó, essa alternativa com produtores e produtores, porque como a gente falou, né, num período de tempo, o fitoplâncton ele pode ser maior que o zooplâncton, que é o consumidor primário. Beleza? Mas, né, como ele colocou aqui, né, como isso na verdade habitualmente no ensino médio é trabalhado nesse formato, ok? Você vai e marca produtores e consumidores primários. Beleza? E a UERJ já cobrou isso em prova discursiva, perguntando qual era o fator, tá, que conseguiria manter, né, porque dentro de uma ideia razoável, se você tem uma quantidade maior de zooplâncton, a tendência é que o fitoplâncton um dia acabe. Essa é a leitura. Então ele pergunta qual é o fator principal que mantém, né, essa relação em equilíbrio de maior quantidade de zooplâncton e fitoplâncton. E aí você tinha que relacionar a alta capacidade de reprodução, ok, do fitoplâncton das algas. Show? Tranquilo? Ficou bacana? Então, letra C de cuscuz, tá? Espero que tenham curtido. Se mesmo assim ficaram com dúvida, tá? Mandem aí um comentário. Mas espero que tenha ajudado vocês. Até a próxima.